Abrir sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos expor, meus irmãos, toda a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E qual que é o nosso objetivo com essa exposição? Nós temos alguns objetivos. E o primeiro objetivo que nós temos é que vocês saibam reconhecer quem devem ser os líderes da igreja. Há 3 cartas no Novo Testamento que são cartas que nós chamamos de pastorais. São elas a primeira carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito. O apóstolo Paulo escreve carta não endereçada a uma igreja, como por exemplo, nós temos a carta aos Efésios, a carta à igreja em Tessalônica, né? A carta à igreja de Corinto. Mas agora nós temos uma carta endereçada a uma pessoa, nós temos uma carta endereçada a um pastor, nós temos uma carta endereçada a um jovem pastor. E aí a gente pode se perguntar, mas se a carta é endereçada a Timóteo, por que a igreja recebe essa carta? E se você acompanhar toda a leitura, no final da carta, no capítulo 6, no verso 21, o apóstolo Paulo encerra a carta dizendo: a graça seja com vocês. Então, por mais que essa carta seja endereçada ao líder da igreja, o líder da igreja, Timóteo, deveria ler essa carta para toda a igreja. E toda a igreja deveria reconhecer o que o apóstolo está ensinando por meio do seu pastor, que é Timóteo. E toda a igreja precisaria reconhecer isso, meus irmãos, porque toda a igreja tem uma responsabilidade. E o objetivo de nós expormos essa carta para você, em primeiro lugar, e o título da nossa mensagem hoje, o título é A Batalha de Todo Verdadeiro Filho na Fé. A batalha de todo, a sua batalha. Há uma batalha que é própria a todo crente. Meus irmãos, isso é claro. Eu quero que vocês entendam uma coisa, antes de nós lermos o texto que a gente vai considerar, que há lutas que são comuns a todos aqueles que compartilham uma crença comum. Se você compartilha uma crença, você tem uma batalha própria. Por exemplo, todo cristão, ele deve se opor ao aborto. Por que todo cristão deve se opor ao aborto? Porque a crença do cristão o leva a lutar contra o aborto. Porque para o cristão, não é uma questão quando começa a vida. Porque o Salvador esteve no ventre. O Salvador esteve no ventre. E quando o Salvador estava no ventre, para nos salvar, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, quando Maria, com o Salvador no ventre, chega diante de Isabel, João Batista se alegra e mexe no ventre da Maria. Meus irmãos, não é uma questão. O que eu quero que vocês entendam, que essa mensagem vai trabalhar, é que o fato de você crer em Cristo leva você a uma batalha específica. E a pergunta que eu faço para você é: que tipo de batalha que você trava? A sua fé te leva a travar uma batalha. E a pergunta é: você tem travado essa batalha? Eu quero que você pense o seguinte: imagine, é claro, isso é anacrônico, mas imagine o que o movimento feminista diria para Maria. Essa foi uma gravidez planejada. Seu corpo, suas regras. Por que você vai se dar, correr o risco de ser mal falada? Por que você não mata o Salvador? Na verdade, foi isso que nós fizemos com os nossos pecados. Mas Maria é bem-aventurada porque ela é o oposto do que a cultura diz. Enquanto a cultura diz: viva para você, a fé diz: viva para o outro. Enquanto o aborto, que está para ser legalizado, diz: eu te mato por mim, a fé cristã diz: eu dou minha vida por você. São opostos, são antagônicos. E é por isso que Maria é chamada por todas as gerações de bem-aventurada. Maria, ela não mata o Salvador que está no ventre, mas ela recebe isso como mandado. Maria diz, em Lucas, capítulo 1, verso
46, ela diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria precisava de um Salvador, e ela diz que a alma dela se alegrava em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço ele agiu valorosamente, dissipou soberbos no pensamento dos seus corações, e despôs o trono dos poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, auxiliou Israel seu servo, relembrando-se da sua misericórdia. Gente, que beleza que há nisso! Olha a beleza que Maria diz, ao invés de dizer: meu corpo, minhas regras, eu não quero isso, mas ela diz: eu sou a tua serva, faz comigo conforme lhe apraz. Meus irmãos, por que eu disse tudo isso? Porque o texto que nós vamos considerar hoje é exatamente sobre isso. Uma batalha que é compartilhada por todos os cristãos, e é a batalha de uma fé correta. Da mesma forma que, por exemplo, os cristãos, como eu disse, como ilustração, eles creem que a vida começa desde a concepção, e isso tem preço. Então todos eles, é negociável, todos eles terminantemente são contra o aborto. Obviamente, não. O Salvador esteve lá, nós estivemos lá. A vida é sagrada, ninguém pode atentar contra a vida. Da mesma forma, todos nós somos chamados a batalhar pela fé. Nós somos chamados a lutar pela fé. E os primeiros versos de 1 Timóteo capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, nós temos o apóstolo Paulo conclamando o jovem apóstolo, o jovem pastor Timóteo, a lutar, a batalhar pela fé, a batalhar pela santa doutrina, pela sã doutrina. E o que nós vamos aprender isso é como batalhar. Como batalhar pela fé? Nós somos conclamados a batalhar pela fé, mas como é que fazemos isso? Nós vamos aprender que batalhar pela fé não é entrar em brigas e discussões intermináveis, em brigas fúteis. Não tem pessoas que acham que estão batalhando pela fé, ao entrar em discussões infinitas, ao querer destruir o outro, e acabei com o outro, acabei com o argumento do outro. Meus irmãos, é incrível que quem tem essa postura não são os crentes, não é o apóstolo Paulo. Quem tem essa postura são os falsos mestres, de ficar brigando por coisas pequenas. Nós vamos aprender que batalhar pela fé não é lutar por coisas que só servem para inflar o nosso ego, mas nós devemos batalhar pela edificação da igreja. Nós devemos então anunciar e viver com integridade o Evangelho, do qual Paulo e Timóteo foram ministros. Nós somos chamados hoje, o que a mensagem vai versar hoje, é que nós precisamos brigar pela fé, nós precisamos batalhar pela fé. Só que nós vamos ver que geralmente a gente faz isso errado. Nós vamos ver que batalhamos pela fé, não gritando e querendo destruir o outro com os nossos argumentos, com a nossa doutrina, com a nossa teologia, mas nós batalhamos pela fé ao encarnarmos a fé e vivermos a fé. A fé não é algo para você enfiar na goela do outro. A fé é algo para você colocar no seu coração, na sua mente, para ela inflar o seu coração e para você viver. Porque a nossa doutrina é correta, irmão. Só que ela tem que ser vivida. E esse é o problema de muitos de nós. Ou nós temos a verdade e nós destruímos e esquecemos do amor, ou então em nome do amor nós esquecemos da verdade. Esses são os dois extremos. Ou nós dizemos assim: o que importa é o amor, não importa a doutrina, não importa esse negócio de batalhar pela fé correta, pela sã doutrina. Nós vamos ver o apóstolo falando: batalhe pela fé, batalhe pela sã doutrina. Só que no outro extremo está pessoas que têm só doutrina, mas não tem amor, que tem só batalha e querem pegar a verdade e destruir o outro com a verdade. Acabei com você. Meus irmãos, o nosso objetivo não é acabar com ninguém.
nosso objetivo é lutar pela fé, batalhar pela fé. E nós batalhamos pela fé ao encarnarmos a fé e vivermos. Nós temos que viver a fé. Porque quando nós vivermos a fé, isso vai reverberar e a luz vai brilhar para as pessoas que estão nos lados. Mas qual que é o nosso problema? Nós temos a doutrina correta. E as pessoas convivem com a gente, elas não suportam a gente. Porque nós destruímos o outro. Porque nós humilhamos a cada um. Meus irmãos, o convite da mensagem de hoje é uma só: batalhar pela fé. Mas batalhar pela fé significa viver em humildade e aplicar a fé primeiro no nosso coração. Para que as pessoas que não conhecem como nós entendemos, porque nós entendemos, mas eles não entendem. Mas para que as pessoas que não entendem possam olhar para as nossas vidas e falar: eu quero viver com essa pessoa. Será que as pessoas que te conhecem podem dizer isso para você? Essa fé é tão verdadeira, essa fé é tão linda que eu quero viver como essa pessoa. Eu quero viver como a Gabi, eu quero viver como o Patrick, eu quero viver como o Thales, eu quero viver como o Júlio. Que Deus é esse que vocês têm? Eu quero conhecer esse Deus, eu quero ter esperança, porque eu estou caído, perdido, porque eu não tenho mais esperança. Será que nós seremos a esperança? Será que nós seremos as cartas vivas que resplandecem a glória de Deus? Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ouvir com atenção e com fé essa palavra, que essa palavra nos transforme, que essa palavra nos ajude. Essa palavra é importantíssima para a gente. Por isso eu quero convidar você a ouvir com fé a leitura dessa, que é a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Nós leremos hoje do capítulo 1, do verso 1 até o verso 11 do primeiro capítulo. Todos acharam? Assim diz, meus irmãos, a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho da fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Partindo eu da Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que lhe foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e com severa admoestação o Senhor faz com que aqueles que, querendo ser mestres, não sabem o que dizem. Senhor, nos ajude, nos dê amor, nos dê um coração parecido com o Teu, nos dê graça e misericórdia. Ajude-nos, Deus, a viver para a Tua glória. Nós agradecemos e oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, a nossa exposição hoje está dividida em 4 partes. A primeira parte é uma introdução que está do verso 1 a 2.
E nessa introdução nós temos uma introdução, uma saudação e um destinatário. Então nós vamos falar, o apóstolo Paulo vai introduzir a carta, ele vai fazer uma saudação e ele vai dizer a quem que ele está endereçando a carta. No segundo momento, do verso 3 ao verso 7, nós vamos ver o apóstolo Paulo se opondo aos falsos mestres. O apóstolo está se opondo, ele manda com que Timóteo se oponha aos falsos mestres. No terceiro momento, nós vamos ver qual é o uso correto da lei, está do verso 8 ao verso 11. Nós vamos encerrar nossa exposição falando como nós somos chamados a defender a verdade de Deus em amor. Está lá no verso 5, o apóstolo Paulo fala, a gente vai regredir um pouquinho. Mas então, eu quero chamar a atenção para vocês dos dois primeiros versos. Olha aí para os dois primeiros versos, de modo especial para o primeiro verso. Gente, quanta teologia tem aí. Quão denso esses dois primeiros versos da carta. O primeiro verso diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Olha que lindo, gente. A primeira coisa que o apóstolo diz, ele diz quem ele é. Eu sou Paulo, sou apóstolo. Porque nós vamos ver que nessa carta havia falsos mestres, pessoas que se diziam grandes e mestres da lei, que iam para os detalhes da minúcia da genealogia. O apóstolo Paulo está começando a dizer o seguinte: eu sou apóstolo, e sou apóstolo de Cristo Jesus, não porque eu me denominei apóstolo, mas eu sou apóstolo por ordem. Em algumas traduções vai dizer por mandato. É Deus que me colocou no apostolado. E é muito lindo o que ele diz, porque ele faz um jogo de palavras. Que coisa linda, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem, por mandato de quem? E ele iguala o filho com o pai, mostrando a divindade do filho. E é legal que ele atribui ao pai algo que geralmente é próprio do filho, porque nós dizemos Cristo Jesus, o nosso Salvador, e ele diz Deus nosso Salvador. Ele diz Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus a nossa esperança. Em um versículo, o apóstolo Paulo coloca toda a esperança cristã. Nós somos salvos por Deus, nós temos esperança em Cristo Jesus. Cristo é a nossa esperança. Deus nos salvou, Deus nos tirou do império de trevas e agora Deus nos deu uma esperança que é diferente da esperança do ímpio. Nós temos esperança em Cristo Jesus, que é a esperança da ressurreição do corpo, onde que o Cristo Jesus, a nossa esperança, voltará em glória. A nossa esperança não é o nosso time ganhar, a nossa esperança não é a gente melhorar de condição, a nossa esperança não é a gente ser reconhecido pelos outros, a nossa esperança é Cristo, meus irmãos. Cristo é a nossa esperança, nele está contida toda a nossa esperança. Deus é nosso Salvador e Cristo é a nossa esperança. Olha que coisa linda. Tem um trecho de um comentário falando sobre isso, e ele diz o seguinte, está na página 4 da ordem de culto. Fala o seguinte, olha, está na página 3, no finalzinho da página 3. Olha só, Deus nosso Salvador remonta à salvação que Deus realizou por meio de Cristo. Cristo Jesus, nossa esperança, antecipa o dia em que Cristo retornará em poder e glória. Consequentemente, como comentou John Stott, Paulo situa seu apostolado num contexto histórico, cujo início foi a obra salvadora de Deus, nosso Salvador, pelo nascimento, morte e ressurreição de Jesus, e cuja culminação será Cristo Jesus, nossa esperança, seu retorno pessoal e glorioso, que é objeto da nossa esperança cristã, ocasião em que as cortinas do processo histórico se fecharão. O parágrafo inicial de Paulo menciona praticamente tudo o que Deus realizou e realizará pelo seu povo. Olha que coisa linda, gente. Em uma frase, o apóstolo consegue colocar toda a nossa esperança. Deus nosso Salvador, Cristo nossa esperança. Timóteo, eu sou apóstolo e eu estou enviando você. E eu sou apóstolo primeiro, por ordem de Deus o nosso Salvador, de Cristo Jesus a nossa esperança. E depois ele vai dizer quem é Timóteo. Gente, quem é Timóteo? Ele fala, Timóteo, meu verdadeiro filho. Que coisa linda, gente. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem, e que quando o apóstolo Paulo passa por Listra, uma cidade,
ele ouve, está lá em Atos capítulo 16, ele ouve acerca de um jovem chamado Timóteo, que tem bom testemunho. E ele foi educado na fé pela sua mãe e pela sua avó. Ele era filho de uma mãe judia e de um pai grego. E ele era um cristão com bom testemunho. E ao apóstolo ver esse jovem com bom testemunho, Paulo leva ele para algumas viagens missionárias. E na página 4 da ordem de culto, lá no final, vocês vão ter dimensão de quão gigante Timóteo é. De quão gigante ele é. Olha só. Tá lá na 1:3, destinatário. Olha só. Paulo, ao ouvir sobre o bom testemunho de Timóteo, decide levá-lo consigo na viagem. Paulo circuncidou Timóteo de acordo com o costume judaico, porque Timóteo, olha só, Paulo tem 2 pupilos que ele escreve as cartas pastorais, Timóteo e Tito. Tito é gentil, tem pai e mãe gentil. Então Paulo não admite ele ser circuncidado. Só que como Timóteo tinha a mãe judia, então ele era de ascendência judaica, Paulo o circuncida, para proteger Timóteo, para que as pessoas não pudessem ir contra o ensino de Timóteo, que será, ele nem é circuncidado. Então Paulo circuncida Timóteo e, junto com outros presbíteros da igreja, impõe a mão sobre o jovem Timóteo, a fim de separá-lo e prepará-lo para o ministério. E olha que coisa linda, gente. Ambos viajam juntos para Tessalônica, para Corinto, para Jerusalém. Timóteo permaneceu ao lado do apóstolo Paulo. Vocês lembram a segunda carta de Timóteo? Quando Paulo está pronto para ser morto. E Paulo escreve a carta para quem? Para Timóteo, verdadeiro filho na fé. Timóteo, venha rápido. Venha rápido, porque eu estou pronto para ser entregue como oferta de libação. Eu vou morrer. Mas esteja junto comigo. Timóteo é aquele com que o apóstolo, aquele jovem, era alguém que o apóstolo confiava. E nos últimos momentos de sua vida, chama Timóteo para vir trazer alguns livros, trazer sua capa. O apóstolo escreve a Timóteo. E olha que coisa linda. Ambos trabalharam juntos em 6 cartas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em algumas cartas ele diz: Paulo e Timóteo, nós 2 estamos escrevendo para a igreja. Eles escrevem juntos, gente, 6 cartas. As cartas de 2 Coríntios, de Filipenses, de Colossenses, de 1 e 2 Tessalonicenses e Filemão, são de Paulo e Timóteo. Obviamente com Paulo sendo o autor principal. Mas olha quem é este jovem. Um jovem ministro que o apóstolo Paulo deposita toda a confiança, porque ele era alguém confiável. Será que a gente é assim? Será que eu, como pastor da igreja, posso olhar para você e dizer: você é algo que eu confio, você é alguém que eu confio completamente? Será que nós somos confiáveis como Timóteo é confiável? Será que eu sou assim, gente? Será que eu sou este que outras pessoas podem de fato confiar em mim? Porque eu sou íntegro. É muito lindo. Então Paulo, ele escreve: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E agora há uma coisa linda na saudação que ele faz. Ele diz: graça, misericórdia e paz, da parte de Deus o Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor. Gente, 2 versículos, 3 vezes é dito Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, Cristo Jesus nossa esperança, Cristo Jesus nosso Senhor. E 2 vezes é dito Deus, Deus nosso Salvador e Deus o Pai. E ele diz algo muito lindo. Ele diz: graça, misericórdia e paz. Por que isso? Graça, caris, era uma saudação gentílica. Então Paulo pega a saudação gentílica. Shalom era uma saudação judia. Então você tem graça, uma saudação. Você tem cartas de imperadores, entre imperadores, a graça seja com você. Graça, uma saudação gentílica. Shalom, uma saudação judia. Ele coloca misericórdia, para mostrar que uma saudação exclusivamente cristã. Porque só no cristianismo nós temos graça, que nos livra do nosso pecado, paz para com Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus pelos nossos pecados, mas por meio de Cristo Jesus, nós temos paz também. Nós temos graça, nós temos paz, por meio da misericórdia que o nosso Deus tem por nós.
graça, misericórdia e paz, da parte de Deus o Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Gente, quão belo, quão lindo são esses primeiros textos. Esses dois primeiros versículos, onde tem a saudação e a introdução da carta, o destinatário da carta. Mas eu quero então entrar no objetivo de toda a carta. E nós podemos observar isso no verso 3. Olha o que está escrito no verso 3. No verso 3, nós temos o apóstolo dizendo então a Timóteo, depois que ele saudou, introduziu e desejou a Timóteo graça, misericórdia e paz, ele diz: Timóteo, partindo eu a Macedônia. O que é Macedônia, gente? Macedônia é a Europa. Grande parte do ministério do apóstolo estava na Ásia. E Éfeso é uma cidade, é uma das principais cidades da Ásia. E Paulo não queria ir para Macedônia. Paulo queria continuar na Ásia. Só que Paulo, por um sonho, ele recebeu de Deus uma revelação. E Deus diz a Paulo: Paulo, passe a Macedônia, vai para a Europa. Paulo não imaginava isso, mas Paulo vai. Então na Macedônia nós temos Filipos, Tessalônica. E Paulo diz: olha, eu preciso de ir para a Macedônia, eu preciso de ir para a Europa. Depois ele desce para a Grécia, Corinto, Acaia. Mas Paulo então, ele passa, só que tem uma situação urgente na Ásia. Então o que Paulo faz? Ele deixa Timóteo lá. E ele deixa Timóteo lá com um objetivo muito claro, que é combater o falso ensino que estava aparecendo nessa igreja. Olha só: partindo eu a Macedônia, lhe roguei que permanecesse em Éfeso. Então olha que lindo. Paulo podia ordenar isso. Eu ordenei. Mas Paulo pede a Timóteo: Timóteo, ao ir para a Macedônia, eu te roguei, eu te pedi para que você permanecesse em Éfeso, com o objetivo para quê? Por que Timóteo permanece em Éfeso? Gente, Timóteo tem uma grande tarefa. Ele é um jovem, e ele tem então que lidar com os judaizantes, com os mestres, com pessoas que se dizem ser alguma coisa e são muito persuasivos, querendo destruir o povo de Deus. E Paulo diz: partindo eu para Macedônia, eu roguei que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas. E ele não diz quem. É muito lindo, porque o apóstolo não fala explicitamente quem. Na segunda carta ele diz, porque provavelmente as pessoas não se arrependem, ele diz sobre Himeneu e Fileto, né? Só que nesse momento, como que essa carta é recebida para toda a igreja, o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, eu mandei com que você permanecesse em Éfeso para ordenar que certas pessoas. O apóstolo Paulo suaviza que não mais ensinem doutrinas falsas. O apóstolo Paulo tem o objetivo de ganhar essas pessoas. Essas pessoas se opõem ao apóstolo. Essas pessoas se dizem grandes coisas. E certamente Timóteo iria ter oposição. E é por isso que Paulo manda uma carta, para que quando Timóteo lê essa carta para a igreja, o pessoal, vamos respeitar Timóteo. É Paulo que enviou ele. E Paulo enviou ele exatamente para ele fazer o que ele está fazendo aqui, que é ordenar. Então Timóteo chega na igreja e ele ordena a certas pessoas. Certamente Timóteo sabia quem era. A certas pessoas, Timóteo deveria ordená-las que elas não ensinassem doutrinas falsas. E nós vamos ver o zelo que o apóstolo Paulo tem com a doutrina. E a pergunta que eu quero fazer para você é: por que o apóstolo Paulo tem zelo com a doutrina? E por que nós devemos ter zelo com a doutrina? Porque a doutrina pode destruir completamente uma igreja. Uma falsa doutrina destrói a igreja. Uma falsa doutrina destrói as pessoas. E o que pode salvar as pessoas? Exatamente a verdadeira doutrina. E nós vamos ver lá no final o que Paulo entende como verdadeira doutrina. Ele vai dizer: a sã doutrina que é o Evangelho. É o Evangelho que é a sã doutrina. A sã doutrina que a gente tem que batalhar é pelo Evangelho, gente. Porque se uma igreja não tem o Evangelho, uma igreja é destruída. E as pessoas estão lá, mas elas são enganadas. As pessoas estão lá ouvindo falsas doutrinas. Se elas não ouvem o Evangelho, elas serão destruídas. O apóstolo Paulo diz: ordene
que essas pessoas não ensinem doutrinas falsas. E a gente vai entender que tipo de doutrina falsa é essa. Verso 4 diz: que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias. Então ele começa a dar uma dica para a gente. Do que esses falsos mestres estavam ensinando? O que eles estavam ensinando? Mitos. A palavra mito vem de algo que é falso, uma fábula, algo que não é verdadeiro. O que nós vimos semana passada? Nós vimos semana passada que nós não seguimos fábulas, que nós não seguimos mitos. E aqui que as pessoas estão ensinando? Mitos. Elas estão, e provavelmente aí tem uma sabedoria helênica, uma sabedoria grega, onde as pessoas são elevadas e sabem mais, mas não só isso, tem algo misturado com um proselitismo judeu, porque ele diz o seguinte: genealogias intermináveis que causam controvérsias, e lá no final, no verso 7, ele vai falar que essas pessoas querem ser mestres da lei. Isso é um termo muito judaico. Então o que estava acontecendo aqui, resumindo a conversa? Tinha algumas pessoas que estavam sendo inseridas na igreja em Éfeso. Eles estavam negando a sã doutrina, que é o Evangelho. Estavam dizendo para essas pessoas que provavelmente, e entrando em genealogias, dizendo que eles tinham talvez algum poder, alguma sabedoria, alguma eloquência, porque eles sabiam detalhes, minúcias. E no fim das contas dizendo que essas pessoas então, que a igreja de Éfeso deveria abraçar isso para que eles pudessem ser crentes. E eles então deveriam abraçar e entender e seguir o exemplo desses mestres, esquecendo o evangelho de Paulo e abraçando isso que faz inchar o ego. Eles ficavam em discussões intermináveis entre si e negavam o evangelho. Provavelmente, olha, você não pode comer carne de porco. Ou você não pode, você tem que fazer assim, porque a lei diz, lá na genealogia e tal, ou Abraão era assim, que você tem que viver nesse formato. Porque se você não viver nesse formato, você não pode ser salvo. Porque para você ser salvo, você tem que ser eloquente, você tem que saber alguma coisa oculta que só você. O apóstolo está dizendo que nós devemos batalhar pela verdadeira e sã doutrina. Olha o que ele diz. Ele diz que a instrução dele, o que o apóstolo está fazendo, no verso 5, o objetivo, ele está falando, o objetivo que eu estou fazendo isso, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. E alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações categóricas. Gente, vamos lá. Quem que eram esses caras? Quem que eram esses falsos mestres? Eles eram convictos. Eles faziam afirmações categóricas. Eu não sei se esse é um bom exemplo, mas você já conversou com alguém que acredita que a Terra é plana? É um absurdo do absurdo, mas ele liga uma coisa da outra. Porque diz em tal lugar, porque tem uma física, que é a química, de um conhecimento que só eu sei, de uma coisa doida, e eles são convictos. Gente, eles falam, essas pessoas, os falsos mestres, eles são absolutamente convictos do que eles dizem. Eles duvidam de tudo. Eles duvidam da NASA, que tem um plano com conspiração de não sei o quê, mas eles são incapazes de duvidar de si mesmos. E esse é o primeiro passo para você ser um falso profeta. Você confiar muito em você. Muito naquilo que você recebeu e foi revelado, que é algo único. E que está todo mundo errado na história da igreja. Que em 2000 anos todo mundo errou. Mas a Terra é plana, vocês não sabem? Vocês são um exemplo. Mas em 2000 anos da história da igreja estão todos errados. Todos são ímpios. Mas eu tenho uma revelação que é minha. E essa é a característica de uma seita. A gente estava conversando no grupo sobre uma seita, né? Que até 1910 ninguém sabia nada. Mas agora a graça veio.
só com a gente, com ninguém mais, porque nós somos íntimos. E esses caras estavam ensinando essas doutrinas destruidoras, e eles eram absolutamente persuasivos. E Timóteo tinha que se opor a esses homens. Gente, olha o que está aí na ordem de culto, na página 5. No 2.3. O apóstolo Paulo já tinha falado que isso ia acontecer. O apóstolo Paulo deixa Timóteo em Éfeso, e se você for para Atos capítulo 20, você vai encontrar o apóstolo Paulo reunindo com os presbíteros da igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo diz para a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, a presença desses falsos mestres não era surpresa para o apóstolo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 20, verso 29 a 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos, é do meio de vocês, e dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Isso é uma característica de um falso mestre. Um falso mestre, ele quer arrastar discípulos para si, porque ele quer que a pessoa seja discípulo dele, não discípulo de Cristo. E se a pessoa não é meu discípulo, já não serve para mim, não vale nada. Gente, qual é a característica de um verdadeiro discípulo? Ele faz discípulos de Cristo. E se alguém ama Jesus, se alguém segue a Jesus, o que eu fico com isso? Como eu me sinto em relação a alguém que segue a Jesus? Eventualmente alguém que vai sair desse rebanho e vai para um outro rebanho, mas vai amar Jesus. Ele vai seguir Jesus. Está tudo certo. Mas falsos mestres, eles dominam. Porque as ovelhas não são de Jesus, são deles. Então, se alguém sai disso, é porque você é ruim. É porque você não presta. É porque você não tem que ser. Esse sentimento dele é falacioso. E que o apóstolo Paulo diz: no meio da igreja de Éfeso vai aparecer falsos. Cuidado, igreja. Cuidado, presbíteros. Gente, você sabe qual é o fim da igreja de Éfeso? Vocês conhecem as cartas? As igrejas? Há uma carta endereçada à igreja de Éfeso. Essa carta foi endereçada depois do ministério de Timóteo. Depois de Timóteo brigar pela sã doutrina. O que vocês acham que aconteceu? Vamos lá, o apóstolo Paulo instrui Timóteo a brigar pela fé, a não permitir que os falsos mestres ensinem. Vocês acham que o apóstolo, que Timóteo foi bem sucedido? Pois, gente, a tristeza é que de fato ele foi bem sucedido, por um lado. Eles não suportaram mais falsos. Paulo, Deus, o próprio Cristo, escrevendo para a igreja de Éfeso, fala assim: eu tenho algo a favor de vocês. Vocês não suportam os falsos mestres. Vocês julgam eles, vocês sabem que eles estão errados. Porém, eu tenho algo para vocês. Vocês abandonaram. Meus irmãos, isso aqui é para você, para nós, isso aqui é para a gente, e para nós. Pare de pensar em outra igreja. Eu sei que você está pensando em outra, né? A gente é assim. Ah, mas o ministério, olha como o ministério X é errado. Olha como que é. Gente, Deus está falando para essa igreja. E Deus está falando para a gente. Verdade e amor. As duas coisas. Vocês têm que batalhar pela fé. Mas vocês não podem abandonar. E em nome do amor, vocês não podem abandonar. Vocês precisam de caminhar com essas duas coisas até o fim. Amor e doutrina. A boa doutrina, a nossa boa doutrina, tem que nos levar. Meus irmãos, sem nenhuma demagogia, nós temos uma boa doutrina. Você nunca vai ouvir um ensino herético nesse tempo. E se ouvir, eventualmente, talvez a pessoa errou e a gente vai. E a pessoa, nós vamos retratar. Nós temos compromisso com a doutrina, mas nós temos que ter compromisso com a doutrina. Nós não podemos abandonar nenhuma dessas coisas, gente. Nem a doutrina e nem o amor. Nós precisamos ter boa doutrina. Nós precisamos levar essa boa doutrina em amor.
Esse foi o problema da igreja de Éfeso. Timóteo instruiu, Timóteo calou os falsos mestres. Acabou. Eles aprenderam. Paulo mandou, Timóteo, ordene que certas pessoas não ensinem falsas doutrinas. E não ensinaram mais. Foi bem sucedido. Só que eles abandonaram, irmão. E o Cristo está dizendo para a igreja: eu tenho algo positivo acerca de vocês. Vocês não suportam os falsos mestres, mas eu tenho algo para vocês. Vocês abandonam. Portanto, meus irmãos, a mensagem de hoje para a gente é assim: a nossa boa doutrina tem que reverberar. Nós batalhamos pela fé, não destruindo o outro. Nós batalhamos pela fé, vivendo a fé. Eu brinco, né? Qual que é a estratégia de crescimento da IBR? Viver. Jesus está dizendo que se nós vivemos em unidade, o mundo vai crer. Eu quero que o mundo creia. Você quer? Você quer que o mundo creia? Você quer que seu vizinho creia? Você quer que seu amigo creia? Você quer que essa seja uma igreja onde você pode chamar um amigo seu? Dizer, olha, ouça, viva no meio desse povo, só isso. Só isso. Você quer dizer isso? Você quer poder fazer isso? Portanto, meus irmãos, nós precisamos de viver em unidade. Agora, se a gente está brigando e destruindo a outra, se nós nos destruímos, acabou, esquece. Não tem mais nada. Nós deixamos de ser a única coisa que a gente precisava ser. Se nós não conseguirmos viver em unidade aqui dentro, gente, se nós não conseguirmos isso, desiste disso. Desiste de papo de igreja. Está tudo errado. Volta do zero. Clama ao pó. Senhor, tem misericórdia de nós. E é isso que eu tenho feito, gente. Eu tenho clamado a Deus. Deus, tem misericórdia desse povo. Tem misericórdia de mim. Ajude esse povo a viver amor, Jesus. Ajude esse povo a viver a beleza, a implicação da boa doutrina. Ajude eles a amarem, perdoarem uns aos outros, servirem uns aos outros, cuidarem uns dos outros, não difamarem uns aos outros, não colocar tropeços nos outros, cantar uns aos outros, fortalecer a fé uns dos outros. Ajude esse povo. Nos ajude. Gente, sabe o que é a verdade? É que diante da palavra dessa, ninguém sai muito grande. Todos nós temos que sair clamando, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Porque a gente é tão cheio de tanta coisa. Você é tão cheio de tanta coisa. Como que você pode viver no meio de um povo? Você é o problema. Você é o problema. Eu sou o problema. Como que, se tivesse 50 anos, ia ser um problema? Porque o problema está aqui. Então tem que parar de olhar para o outro e brigar, para que ele entenda como eu entendo. Dizer, Senhor, deixa eu viver a fé. Uma vez que eu vivi aqui, talvez eu consiga ensinar alguém que quer aprender. Aí você deixa de ensinar quem não quer aprender. Se a pessoa não quer aprender, não vai aprender. Você não vai ser tolo como ele é tolo. Porque aquele que ensina para o tolo é tolo. É a Escritura diz. Mas aquele que quer, aquele que tem sede, vai, dá. Mas primeiro a vida tem o Evangelho, tem que ser vida com Deus. Que Deus nos ajude. E olha o que o apóstolo diz. Então o apóstolo disse que isso ia acontecer, né? Eu já li para vocês. E olha o que tem no comentário, eu achei muito pertinente. Os falsos mestres de Éfeso, está na página 5. Os falsos mestres de Éfeso eram pessoas convictas. Segundo o apóstolo, os ensinamentos deles estavam repletos de ousadas asseverações. Vocês conhecem pessoas assim? Que têm afirmações ousadas? Ousadas. Eu sou um grande profeta. Porque Deus fala por meu intermédio. E você tem então ousadas. E você quer fazer coisas grandes, né? E esses são os falsos mestres. O ensinamento deles estava repleto de ousadas afirmações. Apesar de que nem sequer compreendiam o que dizem. Gente, essa é a mais pura verdade. Olha só, eu vou continuar lendo. Arrogância e ignorância. Essas coisas andam juntas, gente. Quanto mais ignorante a pessoa, quanto menos ela sabe, mais arrogante ela é. E se você encontrar alguém muito arrogante, isso é porque essa pessoa não sabe nada. Está começando a engatinhar. Talvez quando ele aprender um pouco mais, e talvez quando ele aprender do Cristo, ele vai aprender a ser mais humilde. Ele vai aprender a fazer teologia de joelhos.
ele vai quebrar. Ele vai entender que tudo que ele tem é graça. Tudo que ele tem. Gente, não existe arrogância dentro da fé cristã. Se você conhece alguém arrogante, esse alguém não é cristão. Olha o que eu estou afirmando. Se existe alguém arrogante, este alguém não é cristão. Ele pode enganar muito, mas ele não é. Olha só. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. O que significa isso? Que Deus é adversário. Deus diz o seguinte: você é arrogante? Eu sou o seu adversário. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Só os humildes podem alcançar graça. E só pode receber Jesus quem foi quebrado. Só recebe o Salvador alguém que está perdido. Alguém que é muito convicto, muito grande, muito poderoso. Esse alguém não precisa de Deus, porque ele é muito bom. Ele se basta. Ele é seu próprio Salvador. O orgulho é a antítese do Evangelho. É a antítese do Evangelho. E Paulo está mandando Timóteo a combater os falsos mestres, que eram orgulhosos e arrogantes. A ignorância deles elevava a sua arrogância. Quanto mais ignorantes, mais arrogantes. Arrogância e ignorância formam uma combinação perigosa. O erro pode ser ensinado com a mesma convicção que se ensina que é certo. De fato, quanto mais a pessoa se mostra propensa a discussões teológicas, mais provavelmente, se encontre espiritualmente desequilibrado. Philip Tauer aplica a lição espiritual óbvia. Essas características compõem o retrato eterno do falso mestre. Sutilezas doutrinárias, interpretações especiais, reivindicações ilegítimas de autoridade, conversas e dogmatismos devem fazer o povo de Deus desconfiar. Então assim, não tem aquela pessoa que ela tem reivindicações ilegítimas de autoridade, que ela arroga a autoridade para si, que ela diz: olha com quem você está falando. Reivindicações ilegítimas de autoridade, sutilezas doutrinárias, interpretações especiais. Deus não deu para ninguém, só para ela. Interpretações especiais e dogmatismo de não conseguir reconhecer o outro, de não conseguir reconhecer como crente alguém que tem diferença. Porque para ser crente tem que ser exatamente igual ao outro. Porque se fugir da minha régua, não é. Eu destruo, eu acabo. Porque só o meu gueto. Só que olha como que isso é complicado, gente. Porque nós estamos em dois extremos aqui. Nós somos chamados a defender a doutrina, mas entender que a doutrina é o Evangelho. É o Evangelho que é a doutrina. Não é especificidade de genealogia. Vocês entendem? É o Evangelho que a gente mata. Nós matamos e morremos pelo Evangelho. E se não há o Evangelho, não tem como ter comunhão. Portanto, o Evangelho é o divisor de águas. E nós somos chamados a brigar e batalhar pelo Evangelho. Agora, gente, caminhando para o fim da nossa exposição, eu quero que vocês olhem para o texto mais assustador dessa perícope, que é o texto do verso 8 ao 11. E vai dizer o seguinte: porque o que o apóstolo está falando? O apóstolo está combatendo pessoas que ficam nas minúcias da lei. E alguém poderia acusar o apóstolo de dizer: então você está rejeitando a lei? Você está abandonando a lei, Paulo? Então não precisa de lei mais? E o apóstolo diz: não. Sabemos que a lei é boa. Verso 8. Se alguém usa de maneira adequada. Então a lei de Deus é boa. Gente, então vamos lá. O que o apóstolo está dizendo aqui? Esses falsos mestres queriam que o povo se aperfeiçoasse e se achegasse a Deus por meio da lei. E Paulo está trazendo o Evangelho, que é a sã doutrina, dizendo o seguinte: nós somos salvos pela graça, não é pelo que a gente faz. A salvação é pela fé e pela fé somente. A gente vai ver isso lá para frente. Mas, portanto, aquele que está em Cristo Jesus não está sob o jugo da lei. A lei não nos condena mais. A lei não pode nos condenar se nós estamos em Cristo Jesus. Então Cristo nos livra da condenação da lei. E Ele nos joga de volta para a lei, para a nossa santificação.
Então, nós não somos aqueles que rejeitam a lei. Nós não somos antinomianos que rejeitam a lei. Mas nós não nos achegamos a Deus por meio da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei só mostra quão miserável eu sou. E a lei, gente, eu estava orando na volta, estava orando, Senhor, me dê mais confessar pecado. Não sei nem se a Andresa percebeu isso, mas eu voltei orando, Senhor, me dê mais paciência para tratar com os filhos. Oh Deus, me deixe ser mais bondoso comigo. Me deixe ouvir a minha boca. Não é que eu fui impaciente e briguei com ela, não. Mas eu íntimo disso no meu coração. Uma pequena falta de paciência que talvez ela não perceba. Mas está aqui. Fala, Senhor, me deixe ser mais paciente com os filhos. Me deixa amar mais. Me deixa ser caridoso. Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu deixei ela aqui e fui buscar Deus. Eu estava voltando orando assim, me ajude. Porque a lei me humilha, gente. Porque a lei só me mostra que eu preciso de Salvador. Pela lei eu sei que eu não sou grande, eu sou Deus. E o que o apóstolo vai dar é a quebra de todos os 10 mandamentos. Se você está lendo. Você percebeu a quebra de todos os 10 mandamentos aqui no texto? Eu vou trabalhar isso com vocês. Mas a lei, então, pela lei, a gente não tem como. E o apóstolo está dizendo o seguinte: parem de se aperfeiçoar por meio da lei. Esses falsos mestres, eles acham que eles são bons, porque eles guardam umas coisas aí, eles inventam os negócios aí, eles são legalistas, eles querem impor isso para todo mundo, eles acham que eles são grandes, eles são loucos. Porque pela lei, é isso que vocês são. Ele vai mostrar. Esses caras são isso. Esses falsos mestres são assim. E nós então não podemos tentar nos aperfeiçoar por meio da lei, porque a lei mostra que a gente está perdido, que a gente precisa de um Salvador. Então a gente vai e se aproxima do Salvador, recebendo pela graça. E a gente não é aceito porque a gente cumpriu, porque a gente não cumpriu. Mas a gente é aceito pela graça. E uma vez que a gente é aceito, a gente, Jesus, me deixa te obedecer. Me livra do meu pecado, da minha maldade, da minha vileza. Não deixe com que eu seja um dominador do demônio. E no fim das contas, a gente vai ver o resto da carta, a gente vai acompanhar esses falsos mestres aí. No fim das contas, o que essas pessoas queriam? Dominar o rebanho. Queriam poder e conhecimento. É isso que os falsos mestres querem. E por isso que a gente precisa orar e falar: Deus, tem misericórdia, não deixa eu ser assim. Né? E aí o Paulo está dizendo: eu não sou contra a lei. Sabemos que a lei é boa, se usada de maneira adequada. E qual é a maneira adequada então da lei? Três formas. A primeira forma é levar pecadores a Cristo. A lei nos quebra para entender que você está perdido, que você precisa de um Salvador. O segundo propósito da lei é reprimir o pecado. Isso aí em uma escala política, por exemplo. Deus dá a lei para que o pecado seja refreado. E o último mandamento: Deus nos dá a lei para que a gente possa aprender um viver piedoso. Para que a gente possa aprender a viver como Cristo espera de nós. E ele vai falar agora sobre as pessoas que estão sob o jugo da lei. E Paulo está dizendo a Timóteo, ensina essas coisas. Ensina essas coisas. E olha só, ele vai dizer, verso 9: para os transgressores insubordinados. Quem são os transgressores insubordinados? Aí, gente, muito provavelmente tem a ver com o primeiro e segundo mandamento. Os transgressores insubordinados são aqueles que não se subordinam a Deus, que ignoram a Deus, que não se importam com Deus. Ele fala: transgressores insubordinados, ímpios e pecadores. Para os profanos, quem seriam os profanos? É muito dito e vinculado ao quarto mandamento. Ele fala o seguinte: não profane o dia do Senhor. É aqueles que não têm compromisso com o culto público. Eles são os profanadores, que eles não se importam com Deus, com sua palavra, com os sacramentos. Gente, um puritano disse que negligenciar o dia do Senhor é fazer pouco caso do próprio Cristo. Cristo está sendo entregue pela palavra e Cristo está sendo entregue pela ceia. E você rejeita o corpo de Cristo por qualquer outra coisa. Esses são os profanadores, o apóstolo está dizendo. Os profanadores, não profanem o dia do Senhor. Ele continua, eu vou ler no meu esboço aqui que vai ficar melhor. Ele fala sobre
parricidas e matricidas. Alguma tradução está assim? No meu está, na NVI, está aqueles que matam pai e mãe. Presta atenção que cada pecado ele leva ao último grau. Então olha só, o 5º mandamento fala sobre honrar pai e mãe. Qual que é a pior coisa de honrar pai e mãe? Ele está falando, essas pessoas são tão ímpias, mas tão ímpias, que eles quebram o 5º mandamento, mas eles estão quebrando a raiz. Eles matam o pai e mãe. Eles não fazem caso do pai e mãe. Por causa do corbão, eles negligenciam o pai e mãe. Então eles falam de pessoas que matam o pai e mãe, no sentido talvez de físico, ou de negligenciar o pai e a mãe. Pessoas que fazem isso. O apóstolo Paulo está dizendo que isso é a pior quebra do 5º mandamento. Ele fala sobre os ímpios não santificar o nome de Deus. Olha só, ele fala sobre homicidas. Vocês conseguem enxergar aí? Olha, para os homicidas, está no final do verso 9. O que diz o 6º mandamento? Não matarás. Paulo fala, homicidas. Depois, no verso 10, fala que os que praticam imoralidade sexual, os homossexuais. O que diz o 7º mandamento? Não adulterarás. E aí Paulo pega o pior tipo, ele está pegando sempre o pior tipo. Ele está mostrando como que aquele, e aí eu vou chegar lá no final. Olha quão terrível é você tirar uma doutrina, a sã doutrina tirar da vida. Porque as pessoas que não estão no Evangelho, elas não têm a força moral que refreia elas contra tudo isso. E elas vão não só pecar contra Deus, mas elas vão cometer os piores pecados. E aí, sobre adultério, e aí ele veio e foi muito feliz ao traduzir como homossexual, porque aquele que pratica um coito com homem, exatamente essa palavra, aquele que pratica é um adultério, mas pior tipo de adultério, é uma profanação. Então na parte sexual ele pega uma pior, dá um exemplo, uma pior tipo de profanação. Ele fala para os sequestradores, gente, ou raptores de homens. O que diz o 8º mandamento? Não furtarás. Ele está falando do pior tipo de sequestro. Porque aquele que furta alguma coisa de alguém. Mas Paulo vai no último grau e diz, aqueles que sequestram homens. A Bíblia está se opondo a eles, perdão, gente. Aqueles que pegam o outro contra a sua vontade, levam e fazem o que querem. Roubam do outro não só o bem do outro, mas roubam do outro a própria vida. Roubam do outro a própria dignidade. Olha a vileza disso. Gente, eu quero que vocês percebam quão depreciador é tudo que o apóstolo está dizendo, né? Aí ele vai dizer no final, encerrando ele, para os mentirosos que juram falsamente, falam sobre mentiras e perjuros. O 9º mandamento fala sobre não dar falso testemunho. Ele fala do pior tipo, da perjúria, que é você mentir em um júri. Tipo, os hebreus tinham que ter 2 ou 3 testemunhas para matar alguém. É como se alguém desse um testemunho falso para outra pessoa para ela morrer. Ela injure, ela promete dizer a verdade, não somente a verdade, ela mente. Então ele está pegando o pior tipo do falso testemunho. E aí talvez você pense, né? Faltou o 10º mandamento. Qual seria o 10º mandamento? É não cobiçarás. Porque todas essas coisas, elas não aparecem assim de um dia para a noite, mas elas começam na cobiça. E é a cobiça que leva a todas essas coisas. E aí nós encerramos essa mensagem, gente, da forma como o apóstolo Paulo encerra. Depois dele fazer essa lista gigante, ele diz o seguinte: olha, sabemos que a lei é boa, se alguém usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, para todos esses. Então, por que ele está falando aí? Sabemos que ela não é feita para os justos. Por que ele está falando? Você consegue imaginar? Por que ela não é feita para os justos, gente? Os falsos mestres, eles queriam impor uma lei aos cristãos. Os cristãos já estão livres. Os cristãos são santos por aquilo que Cristo fez, eles são justificados, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essas pessoas queriam botar mais peso sobre os cristãos. E Paulo está dizendo o seguinte: a lei não é para nós, mas é para todos os tipos de pessoas. E nós poderíamos ser essas pessoas. Mas quando nós encontramos a Cristo, nós abandonamos essas coisas e
E agora nós estamos não debaixo da lei mais, mas a gente está debaixo da graça. E a falsa doutrina, e aí é o perigo, e aí a gente encerra essa mensagem. O perigo da falsa doutrina é que ela coloca as pessoas sobre todas essas maldições. A falsa doutrina coloca as pessoas sob o peso de toda essa condenação. E qual que é a solução? Só tem uma solução: é o Evangelho, é a sã doutrina. Batalhe pelo Evangelho, Timóteo. Batalhe pelo Evangelho, igreja. Batalhe pelo Evangelho, porque só o Evangelho pode tirar o peso de todo esse sangue que estava sobre as nossas costas, que Cristo perdeu. E ele termina dizendo no verso 11. E ele termina, né? Aí depois que ele diz tudo isso, ele diz, olha só, olha na lista com que ele coloca aqueles que têm uma falsa doutrina. Olha na lista, eu vou ler para vocês. Para os transgressores, insubordinados, ímpios, pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe a essa doutrina. Todo aquele que se opõe a essa doutrina está nesse mesmo pacote. E por isso que o apóstolo Paulo não chega para destruir eles. O apóstolo Paulo quer ganhar eles. É claro, eles não podem ensinar. Mas o apóstolo Paulo quer ganhar eles. Da mesma forma que o apóstolo Paulo quer ganhar o transgressor, o insubordinado, o ímpio, o pecador, o profano, o irreverente, os homicidas, os sodomitas, os homossexuais. O Evangelho é para todos esses. Só que se você não tem o Evangelho, você não tem que pode tirar todas as pessoas disso, inclusive aquele que ensina falsa doutrina. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se opõe a esses homens. E aí ele vai dizer, vai encerrar a mensagem do verso 11. Ele vai dizer: essa sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado. O Evangelho do Deus glorioso, o Evangelho do Deus bendito. Então, como que o apóstolo Paulo encerra tudo isso, gente? Ele diz: Timóteo, batalhe pela sã doutrina. Porque esses homens, eles tiram a sã doutrina que é o Evangelho. Então eles colocam sobre essas pessoas todo o peso dessas coisas. Mas batalhe pela sã doutrina. E a sã doutrina é o Evangelho. E essa sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado. O glorioso Evangelho do Deus bendito. Gente, o que o Evangelho traz? Glória para Deus. Todo falso ensino traz glória para o homem. Quando você vê um homem sendo glorificado, quando você vê um homem no centro, quando você vê uma pregação antropocêntrica, onde que os desejos do homem estão em primeiro lugar, onde aquilo que o homem faz está em primeiro lugar, essa é uma pregação que se opõe a essa doutrina. A verdadeira doutrina que é o Evangelho, ela dá toda a glória, e toda a glória a Deus. Deus é o único digno de glória, Deus é o único digno de louvor, é Deus quem salva, é Deus que efetua, é Deus que cumpre o povo, é Deus que redime a igreja. Deus é o autor e consumador da fé, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, Ele é a resplandecente estrela da manhã. Não há ninguém como o nosso Deus. O Evangelho, Ele pega Deus e dá toda a glória a Deus. A falsa doutrina da glória ao homem. É contra isso que a gente tem que bater. Mas eu quero chamar a atenção, para encerrar essa mensagem, de uma coisa que o apóstolo Paulo disse lá no verso 5. E eu quero que você vá lá para a página 6 da última. Porque o apóstolo Paulo está advertindo Timóteo. E advertindo, ele diz que o objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Gente, 4 coisas. O apóstolo Paulo diz que o objetivo da instrução dele, ela é o amor, que procede de um coração puro. Primeiro, nós precisamos de ter um coração purificado. E como nossos corações podem ser purificados? É só por meio do Evangelho. De uma boa consciência, porque os falsos mestres não tinham essa boa consciência, eles queriam arredar as pessoas para elas mesmas. Mas o apóstolo Paulo, ele exorta Timóteo com amor, com o coração puro, com uma consciência, com uma boa consciência
e de uma fé sincera. Será que a gente pode dizer que o nosso objetivo é o mesmo do apóstolo, gente? Que nós temos não só amor, mas nós temos também um coração puro, que nós temos também uma boa consciência e uma fé sincera? Esse é o nosso objetivo. Essa mensagem foi para isso, gente. Nós somos chamados a defender a fé. É verdade. O que essa mensagem ensina para a gente é como defender a fé. Como que a gente defende a fé? Como os falsos mestres? A gente faz igual a eles, gente. A gente faz igual a eles. A gente fica e a gente quer destruir o outro. E essa mensagem está dizendo para a gente que sim, a gente precisa defender a fé. Mas nós defendemos a fé primeiramente. Em primeiro lugar, quando nós aplicamos ela no nosso coração. Então nós temos amor. Nós temos então um coração puro. Nós temos então uma boa consciência e uma fé efetiva. Quando nós temos isso, aí nós podemos ser aqueles que defendem a fé, que são bastiões da fé. Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, exorte isso à igreja, porque a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Nós somos a coluna e o baluarte da verdade. Será que a gente pode dizer isso, gente? Eu quero ler, encerrando o que está na página 6 da ordem de Deus. A Bíblia concede ao ministro autoridade para se opor à falsa doutrina. Então, gente, vamos lá. Eu preciso de me opor à falsa doutrina. Calvino diz que o pastor tem duas vozes. Uma para proteger as ovelhas e outra para afastar os bodes. Então, se tem alguém que vai destruir vocês, essa pessoa tem que me entender. Essa pessoa vai entender que ela não vai ter espaço. Não tem conversa. É necessário silenciar aqueles que tiram a boa doutrina, que pode trazer esperança para o coração do povo. O pastor tem duas vozes, uma para cuidar da ovelha. E a voz do pastor para a ovelha a ovelha tem que olhar para o pastor como alguém que ouve aquilo de fato, que tem a boa consciência, etc. Mas ele tem que ter uma voz para expulsar o lobo também. E a Bíblia concede ao ministro autoridade para opor a falsa doutrina. Só que o que eu disse para você? É que nós temos uma mesma fé, então nós temos uma mesma responsabilidade. E você, meu irmão, tem responsabilidade para batalhar pela fé também. Se essa igreja descampa, você tem responsabilidade. Nós somos responsáveis. Nós precisamos batalhar pela fé. Nós precisamos instruir uns aos outros, obviamente. A Bíblia nos concede autoridade para se opor à falsa doutrina. No entanto, observe que a defesa da verdadeira doutrina tem como objetivo produzir o amor verdadeiro. Sem o amor de Deus, nos tornamos inevitavelmente ríspidos, condenadores, legalistas em defesa da verdade. Gente, há uma linha muito tênue. Porque olha só, nós precisamos defender com toda a força a verdade. E talvez a pessoa que está em pecado, quando você confronta o pecado, o que nós somos chamados a fazer? E o que os falsos mestres não fazem? Eles chamam de pecado aquilo que não é pecado. E aquilo que é pecado eles deixam. Nós somos chamados a uma coisa, gente, a chamar de pecado o que a Bíblia chama de pecado. Não é minha preferência. Mas o que a Bíblia chama de pecado é pecado. E por isso algumas pessoas vão falar que você é intransigente. Por exemplo, algumas pessoas dizem que eu sou intransigente porque eu não deitei com a minha namorada. Eu tive um namoro santo. E eu falo que isso tem que acontecer sempre. Por quê? Porque a Bíblia diz. Mas é a loucura do mundo que enquanto algumas pessoas dizem que eu sou intransigente, as outras dizem que eu sou libertino. Porque eu não chamo de pecado que a Bíblia não chama de pecado. Ou pelo menos não devo fazer. Então o que a Bíblia não chama de pecado? Não chama de pecado. Mas pode beber? Sim. O apóstolo vai dizer isso lá para frente da carta, vocês vão ver. O apóstolo, como bom médico, ele vai dizer, bebe um pouco de vinho, não somente água. A gente tem que parar de colocar regra que a Escritura não coloca. A gente precisa de olhar para a Escritura com fidelidade para dizer, peraí, o que a Bíblia está? Eu quero que vocês olhem para mim assim. O que esse homem está dizendo? Está na Bíblia?
Eu posso olhar isso na Bíblia? Então eu não posso chamar de intransigente, porque está na Bíblia. Você entende? Ela é nossa palavra. Ela que nós devemos submeter. Meus irmãos, isso é com a gente, todos nós. Então talvez, por isso que ali é muito tênue, porque alguém pode pensar, mas como que você tem que fazer? Agir em amor para com todos, como amor, consciência tranquila, que é fruto de amor, de um coração puro, porque você quer ajudar as pessoas. Não estou me exaltando aqui, gente. Gente, eu preciso de toda hora me olhar para a Bíblia e olhar e eu vejo que eu estou todo errado, que eu preciso de mergulhar na Escritura, porque às vezes é muito fácil entender alguma coisa, difícil é obedecer, né? Que dificuldade que tem em submetam uns aos outros, ou pegue sua cruz e siga? Tem dificuldade de uma nisso, dificuldade de viver isso. Entender é fácil, né? Mas a gente precisa de olhar para a Escritura e a gente não pode chamar de pecado, porque a Bíblia não chama de pecado. Mas o que a Bíblia chama de pecado, é pecado. E a gente tem que conformar nossa vida a isso. E a defesa da boa doutrina, ela tem que ser em amor. Sem o amor, nós nos tornamos inevitavelmente ríspidos. Então, o que eu quero dizer com isso? Não seja ríspido com o que não precisar ser. Eu quero que você seja duro com o que precisar. Mas com o que a Bíblia não seja. E o problema é que a gente é ríspido com aquilo que talvez não precisa, né? A gente é ríspido com o outro, não com o nosso pecado. Ou com o pecado do outro, não com o nosso, né? E aí a gente adora e a gente condena o homossexualismo. É errado mesmo, é claro, é uma deturpação. Mas aí você está se entregando à lascívia, à pornografia, está cobiçando mulheres ou homens no seu coração. E aí? Né? Seja ríspido com o seu pecado. Sem a verdade de Deus, o nosso amor se torna uma desculpa para fazer concessão no que diz respeito à teologia. Então assim, do outro lado a gente só ama e a gente pode vir o dia que você quer, não tem problema, não, Deus ama. Gente, encerrando. Infelizmente, é o que em geral se observa nas igrejas: verdade sem amor ou amor sem verdade. Raramente as duas coisas juntas. No entanto, somos chamados a defender a verdade de Deus. Gente, isso ficou claro. Essa mensagem ficou clara para você. Ficou claro que, em primeiro lugar, não é algo que você tem que olhar para o outro. Ficou claro que você tem que começar a olhar para você. Ficou claro que você tem que parar de julgar um pouquinho para você tratar aqui, para você conseguir fazer alguma coisa. Antes de você dar cartada na vida do outro, como o outro tem que fazer. Porque eu não estou falando que isso não deve acontecer. Às vezes você precisa fazer em amor. Meu irmão, olha para ele. Meu irmão, você está pecando. Meu irmão, vem aqui, se arrependa. Vamos pedir Deus misericórdia. Não é que você não tem que fazer isso. Só que geralmente a nossa tendência é fazer isso na vida do outro sem esquecer a gente. Sem nós darmos o exemplo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente aplique a verdade aqui. Para que nós, irmãos, sejamos bons defensores da verdade. Como nós vamos defender a verdade? Vivendo a verdade. Eu quero que você, como igreja, você membro dessa igreja, você entenda isso. Nós temos uma doutrina a zelar. Quando as pessoas olham para a gente, elas olham o nome de Cristo. Se nós pecamos, nós blasfemamos o nome de Cristo. Mas eu quero então que você defenda a verdade, sim, mas que defenda amor. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós, gente. Que Deus nos dê a graça de sermos uma igreja que não só defende a verdade, como a igreja de Éfeso no fim das contas foi, mas que não abandone o amor. Que a gente defenda a verdade. Então, vamos orar? Quero que você abaixe a cabeça, olhe com você. Pense um pouquinho em tudo que você ouviu hoje. E vamos orar. Deus bendito, diante da Tua palavra, nenhum de nós está inocente, Senhor. Todos nós nos achamos em falta. Todos nós transgredimos a lei, Deus. Por isso nós pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, nos ajude a amarmos, a defendermos a verdade em amor, nos ajude a encarnarmos a verdade, a vivermos a verdade, a anunciarmos a verdade em amor, com boa consciência e uma fé sincera. Ajude essa igreja, Senhor, ajude-nos a caminhar em Teus passos. Obrigado pela Tua bondade, Senhor. Que cada um dos meus irmãos possam viver e anunciar a verdade em amor. Que eles não possam nem relativizar a verdade,
e nem ser legalistas. Ajude-nos.